Bom dia, meus amigos, eu sou Marcelo Queiroz Amorim e hoje eu quero conversar com vocês sobre os 3 melhores setores para investir no agronegócio. Eu ainda vou dar um bônus no último, fazendo assim 4 melhores setores para investir no agronegócio. Mas antes de eu dar continuidade ao vídeo, quero pedir que você se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. A sua inscrição, o seu comentário, a sua curtida fortalece e faz crescer. E o primeiro setor é a pecuária, voltada para a produção de leite e seus derivados. E por que eu considero esse setor um setor muito bom para investir e muito estratégico? Primeiro é o controle que você tem sobre a produção e segundo, a entrada de receita constante dentro da propriedade a partir do momento que você monta a estrutura e já tem animais em produção. Porque esse é um dos principais problemas do agronegócio, de quem trabalha no campo. Muitas vezes você não tem uma renda diária mensal. A sua renda muitas vezes depende da safra e essa safra ela só vai acontecer 3 vezes no máximo no ano, se for uma região excepcional, que não é a realidade da maioria dos setores, que não é a realidade da maioria das propriedades rurais dos estados brasileiros. Então, feliz quando você consegue fazer pelo menos uma bem feita todos os anos e com a probabilidade alta disso acontecer. E quando você trabalha com a pecuária de leite para a produção de derivados principalmente, você tem a possibilidade de comercializar esses produtos diretamente com o consumidor final e você tem a possibilidade de estar vendendo esses produtos todos os dias, o que é muito importante, tendo assim um fluxo de receita, de dinheiro entrando todo dia dentro da sua propriedade. Por isso eu considero esse um dos setores muito bom, desde que você controle os seus gastos e de fato tenha lucro, claro. O segundo setor que eu considero assim muito top para quem quer investir no agronegócio é a horticultura, é a olericultura, fruticultura também, mas principalmente horticultura, as culturas de ciclo curto, aonde em menos de 40 dias, em um mês, você já consegue colher. E com isso, gente, olha só, que fantástico. Existem inúmeras espécies de olerícolas que você consegue colher ela até 40 dias. E isso é fantástico. Já imaginou você ter aí colheita 12 vezes por ano? 10 vezes por ano que seja? Isso é simplesmente fantástico. E o mais fantástico desse setor, a olericultura, a horticultura ou até mesmo a fruticultura, é que você pode escalonar a sua produção. A gente fala colheita 12 vezes por ano, só que você pode colher todo dia, desde que todo dia você plante dentro de uma escala, de um escalonamento, de modo que a cada 40 dias, 30 dias, dependendo do ciclo da cultura que você escolha, você vai ter material para colher e para vender. E aí é que é importante você conhecer sobre marketing, sobre venda, sobre qualidade de produtos. Porque dependendo de onde você entrega esse produto, produzir não é o problema. O problema é a comercialização. E aí você tem que conhecer os centros de distribuição, Ceasa, que aí você tem que ter muito controle e saber o que é que está fazendo para vender na Ceasa, porque lá você vai ter que ter preço. Mas também você pode apostar no mercado local, vender para os pequenos comércios, vender para a própria prefeitura, fazer entregas dentro de hotéis, restaurantes. Isso é perfeitamente possível. E quem trabalha com fruticultura, horticultura, olericultura, principalmente variedades de ciclo mais curto, fazer essa entrega diariamente e diariamente, até mesmo, ainda digo mais, até mesmo escolher quanto quer ganhar, que é o mais fantástico disso tudo. Porque se você sabe quanto você ganha em 10 quilos de determinada fruta, e se você tem aquilo para vender todo dia e você sabe vender e sabe para quem vende, você escolhe quanto você quer ganhar, não escolhe não? Pois é. Então, gente, é muito, mas muito bom mesmo a olericultura, a horticultura, com foco em culturas de ciclo curto, porque se você souber vender, se você aprender a vender, você enriquece assim, da noite para o dia. Bom, gente, o próximo setor é o setor florestal. Principalmente
se o seu foco é longo prazo. Os ganhos, os retornos são inimagináveis e é um setor simplesmente fantástico, e que nós sabemos que todos os anos a gente tem um déficit muito grande do que diz respeito ao fornecimento de madeiras nobres, e que por mais que o desmatamento aumente, um dia esses recursos vão se acabar. Então, se você plantar hoje, você tiver madeira para vender daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, pode ter certeza que você vai ganhar muito dinheiro com isso. E aqui eu vou até citar, né, uma espécie preferida por mim, que eu gosto muito, que é o mogno africano. É simplesmente fantástico. 1 hectare de mogno, gente, você pode ganhar muito dinheiro com isso. E se a gente se desprender dessa questão de retorno, de ganhos, muitos ganhos financeiros, ainda tem a questão de você ter um ativo muito poderoso dentro da sua propriedade e que vai valorizar muito a sua propriedade, e que só mesmo por seu uso interno já justifica o investimento em pelo menos 1 hectare. Então esse é outro setor que eu indico muito. E aqui vai o setor bônus, o 4º setor, que é muito bom para você investir, que seria a apicultura. E por que que esse setor é simplesmente fantástico? Porque se você tem uma propriedade rural, você vai ter que ter uma área de reserva legal e uma área de reserva permanente. E principalmente a permanente significa dizer que você não pode mexer em nada, mas isso não significa dizer que as suas abelhas não possam explorar essas reservas, além do mais de todo o pasto apícola no entorno da propriedade. E muitas pessoas têm propriedade e não se atentam para esse tipo de investimento. Então eu digo que quem tem propriedade rural e não cria abelha não sabe um ativo que tem e que não explora. É um recurso, né, um recurso ambiental nativo que todos os anos se perde porque não tem quem colha. E as abelhas podem muito bem fazer esse papel a partir do momento que você introduz elas, que você cria os seus apiários dentro dessa propriedade. Então, se você tem uma propriedade rural, este é um setor, e até mesmo se você tem colegas, vizinhos, irmãos, este é um setor que você pode explorar e ganhar muito dinheiro com ele. Principalmente se você souber comercializar o mel da forma correta. Então, gente, esses foram os 4 melhores setores para investir no agronegócio: pecuária, com foco na produção de leite e derivados; olericultura, horticultura, fruticultura, principalmente as espécies de ciclo curto; setor florestal, produção de madeira, pensamento de longo prazo; e também apicultura, porque todo proprietário rural tem um ativo muito poderoso do que diz respeito a pasto apícola e acaba não utilizando. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.